Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e hoje a nossa aula vai ser sobre domínio, contradomínio e imagem da função. Bom, para a gente entender melhor esse conceito de domínio, contradomínio e imagem da função, nós iremos aqui retornar à definição de função, tá? Então, definição de função é o seguinte: sendo A e B conjuntos não vazios, chama-se função de A em B toda a correspondência F que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Então, para ilustrar isso, eu coloquei esse diagrama aqui. Esse diagrama, então, aqui ele representa uma função. Por que ele representa uma função? Porque cada elemento aqui do conjunto A, ele está associado, através de F, a um único elemento do conjunto B. Agora vamos lá para o conceito de domínio, contradomínio e imagem da função. Nesse caso aqui, dessa função, o domínio é o conjunto, o quê? O conjunto de partida. Então, é todo o conjunto A. Então, aqui nessa representação, todo o conjunto A é o domínio da função, tá? E qual que é o contradomínio? O contradomínio é todo o conjunto B. Então, todo esse conjunto B aqui representa o contradomínio da função. E a imagem? A imagem são os elementos de B que tem um correspondente aqui em A. Você pode observar o seguinte, que nem todos os elementos de B, ele tem um correspondente aqui em A nesse exemplo. Por exemplo, o 3 e o 9, ele não tem nenhum correspondente em A. Então, o 3 e o 9, ele só faz parte do contradomínio da função, não da imagem, tá? Então, vamos escrever aqui o domínio da função. Então, conforme eu falei, o domínio da função é todo o conjunto A, que é o conjunto de partida. Então, vou colocar aqui, ó. Quais são os elementos do conjunto A? O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, nesse caso aqui, o domínio da função são esses elementos. Agora, qual é o contradomínio dessa função aqui? O contradomínio, conforme eu falei, é todo o conjunto B, tá? Então, o contradomínio, ele é formado pelos elementos 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Então, esse é o contradomínio da função. E a imagem da função? A imagem da função são todos os elementos de B que têm um correspondente A. Então, esses são a imagem. Então, quais são os elementos? O número 2, o 4, o 6 e o número 8. Bom, para entendermos melhor esse conceito de domínio, contradomínio e imagem da função, eu trouxe aqui algumas questões para resolvermos. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Dados conjuntos A e B, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem da função f, dada pela correspondência y igual a 3x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, nesse caso aqui é bem tranquilo, né? Bem fácil para a gente descobrir qual é o domínio e o contradomínio da função. O domínio, conforme eu falei, é todo o conjunto de partida. Então, todo o conjunto A representa aqui, nesse caso, o domínio da função. E o contradomínio é todo esse conjunto aqui B, né? Então, já vou até colocar aqui esses elementos. Então, qual é o domínio da função? O domínio é composto pelos elementos -1, 0, 2 e 5. Agora, e o contradomínio? O contradomínio, então, é todo o conjunto B.
né? Então, o conjunto B ele é formado por quais elementos? Menos 2, menos 3, 0, 3, 6, 15 e 22. Agora, a imagem da função são os elementos de B que têm um correspondente A. Então, para eu descobrir isso, eu vou ter que substituir aqui nessa expressão. Deixa eu representar aqui a expressão y é igual a 3x. Eu vou ter que substituir os valores aqui do domínio no x aqui da função. Que aí, então, eu vou descobrir quais são os elementos de B que têm um correspondente em A. Então, eu vou substituir agora. Então, qual é o primeiro elemento aqui de A? Não é o menos 1? Então, eu substituo aqui o x por menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, eu vou substituir o segundo elemento aqui do conjunto A. Não é 0? Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, 3 vezes 0, 0. Agora, eu vou substituir o x por 2. Então, vai ficar y é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. E, por último, eu vou substituir o x por 5. Y é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Por que eu substituí, então, o conjunto A no x? Porque aqui, olha no enunciado da questão. No enunciado da questão está falando que o x ele pertence ao conjunto A, né? E o y ele pertence aqui ao conjunto B. Então, eu quero descobrir a imagem, que são os valores que pertencem ao conjunto B, que tem uma correspondência em A. Então, agora é só eu vou utilizar minha setinha aqui para ligar esses elementos, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. Quando eu substituir o x por menos 1, qual o resultado que eu obtive? Não foi menos 3? Então, aí eu vou ligar, então, aqui, ó, o menos 1 ao menos 3. Então, eu vou falar que o menos 3 ele já tem uma correspondência aqui em A, que é o menos 1. Quando eu substituir o x por 0, eu obtive qual resultado? 0. Então, eu vou utilizar aqui minha setinha. Então, significa que o 0 do conjunto A está relacionado aqui com o 0 do conjunto B, através da função f. Qual é essa função? Y igual a 3x. Agora, quando eu substituir o x por 2, qual o resultado que eu obtive? 6. Então, eu vou ligar aqui o 2 ao 6. E quando eu substituir o x por 5, eu obtive qual resultado? O 15. Então, o correspondente aqui do 15 no A é o número 5, tá? E tudo por meio de qual função? A função y igual a 3x. Considerando agora isso, eu já posso responder esse último tópico aqui, que quer saber qual é a imagem da função. A imagem da função são os elementos de B que têm um correspondente em A. Então, quais são esses elementos? O menos 3, o 0, o 6 e o 15, né? Então, menos 3, 0, 6 e 15 são a imagem dessa função. Bom, então vamos aqui para a nossa segunda questão. Nessa segunda questão, está pedindo para identificar, então, o quê? O domínio e a imagem das funções abaixo. Então, conforme eu falei, o domínio é o quê? Todo o conjunto de partida. Então, aqui nessa letra A,
todo o conjunto da partida é o conjunto A, né? Que é composto por quais elementos? O -1, o 2 e o 3. Então, o domínio dessa função é composto por esses valores. O -1, o 2 e o 3. E a imagem? A imagem são todos os elementos aqui do conjunto B que tem um correspondente em A. Então, nesse caso, quais são os elementos de B que tem um correspondente em A? O -2, o 0 e o 5. Então, a imagem de F é igual a -2, 0 e 5. Aqui, agora vamos então para a letra B. Aqui na letra B, cada elemento do conjunto A está associado através da função G a um único elemento do conjunto B. Então, qual é o domínio aqui dessa função? O domínio da função G, no caso, é formado por quais elementos? O -1, o 0 e o 1, que é o todo conjunto A, né? -1, 0 e 1. Agora, qual é a imagem da função? A imagem da função são todos os elementos aqui do conjunto B que tem um correspondente em A. Então, a imagem, através da função G, é igual a -3 e 1. Agora vamos então para a letra C. A letra C também eu tenho que cada elemento aqui do conjunto A está associado através da função H a um único elemento do conjunto B. Então, qual é o domínio dessa função? Domínio da função H, né? É igual a todo esse conjunto de partida que é formado pelos elementos 6, 7, 8 e 9. E a imagem da função? A imagem da função H é formada, então, pelos elementos aqui do B que tem um correspondente A. Então, quais são esses elementos? O 4 e o 2. Então, esses são os números que compõem a imagem da função, o 4 e o 2. E agora aqui na letra D. Na letra D, o domínio da função. Domínio da função J é o que? Todos os elementos aqui de partida, né, do conjunto A. Então, é o 0, o 1 e o 2. 0, 1 e 2. E qual é a imagem da função? São os elementos do conjunto B que tem uma correspondência aqui em A. Então, a imagem da função J é apenas, então, o número 1. Né? Então, aqui nesses exemplos, nem sempre, você pode ver que nem todos os elementos de B, ele tem um número correspondente no conjunto A. Às vezes isso pode acontecer, tá? Nesse exemplo aqui não aconteceu. Quando isso acontecer, significa que todo o conjunto B, ele é imagem da função, tá? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Bom, vamos então para a nossa terceira questão. Determine o domínio e a imagem da função representadas no gráfico abaixo. Gente, na representação gráfica, o domínio ele é formado por valores do eixo x e o conjunto imagem por valores do eixo y, tá? Então, o eixo x é o nosso eixo de
partida. E é no eixo Y que a gente encontra o nosso conjunto imagem, tá? Então vamos tentar identificar primeiro o intervalo que representa o domínio da função. Então eu tenho aqui a função f e observando aqui o gráfico, você pode ver que a função ela vai aqui, olha, do intervalo fechado, aqui no -6, até o intervalo aberto no -3. Então, a bolinha fechada, aqui na direção do x, ela está na direção de qual número? Do -6. E a bolinha aberta, ela está na direção de qual número no eixo x? Do -3. Então, isso significa que o domínio dessa função f, ela vai do quê? Do fechado em -6 até o aberto em -3. Então, o domínio de f vai do intervalo fechado em -6 até o intervalo aberto em -3. Para quem não lembra, o intervalo fechado, que é quando a bolinha está toda pintadinha, significa que o extremo ele pertence ao intervalo. E a bolinha aberta, quando a bolinha está vazia, significa que o extremo ele não pertence ao intervalo, ele só está delimitando. Então, nesse caso, como a bolinha fechada está na direção do -6 e a bolinha aberta está na direção do -3, então o domínio ele vai do -6 ao -3. Agora vamos identificar a imagem da função, ó, a imagem. A imagem, então, de f, aí você vai verificar o intervalo olhando os valores que estão aqui no eixo y, né? O eixo y, olhando, tendo como referência, então, o eixo y, você pode observar que a bolinha fechada, ela está na direção de qual número? Do -7. E a bolinha aberta, ela está na direção de qual número no eixo y? Ela está na direção do -4. Então, significa que a imagem da função, ela vai do quê? Fechada, -7, até o intervalo aberto em -4. Então, esse é o domínio e a imagem dessa função. Bom, gente, vamos então para a nossa última questão. Determinar o domínio das seguintes funções. Então, aqui só está pedindo para determinar, então, o domínio das funções aqui abaixo. Então, como aqui está no formato de uma expressão, o que é determinar o domínio? Determinar o domínio é determinar os valores que o x ele pode assumir, tá? Aqui nessa letra A, nós temos apenas uma restrição. A restrição é que o x menos 4 ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque aqui é uma fração e eu não posso, então, dividir, né, nenhum número por zero. Na fração, o denominador não pode ser zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha restrição aqui, olha, x menos 4 tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, x tem que ser o quê? Diferente de 4. Então, quais são os valores, então, que o x ele pode assumir? Ele pode assumir qualquer número real, porém, esse número tem que ser diferente de 4, tem essa restrição. Então, o domínio dessa função f é o seguinte, ó, x, então ele pode pertencer a qualquer número do conjunto dos números reais, tá? Tal que o x seja diferente de 4. Então, esse é o nosso domínio aqui da função A. Bom, gente, então vamos aqui para a letra B. Aqui na letra B tem também uma restrição. Eu tenho uma raiz quadrada e dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, né?
Então, o que acontece? Significa, então, que o x menos 3, ele tem que ser, ó, o x menos 3, ele tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, o x, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 3, tá? Então, eu tenho essa única restrição. O x, ele pode assumir, então, qualquer valor sendo maior ou igual a 3. Então, o domínio de f é igual. Então, ó, o x, ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja maior ou igual a 3. Bom, vamos finalizar então agora com a nossa letra C. Na nossa letra C, f de x é igual a 3x mais 5. Então, aqui nesse caso, não tem nenhuma restrição. Como não tem nenhuma restrição, significa o quê? Que o x ele pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Então, o domínio da função é o próprio conjunto dos números reais. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!